Olá, queridos, bem-vindos novamente ao nosso canal, Vinho Novo, em Óleos Novos. É um prazer ter vocês aqui novamente. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre confissões, arrependimento e confissão. E por que da importância do arrependimento e confissão, e dessa questão da consequência também geracional dos nossos pecados. Antes de eu falar os versículos e mostrar para vocês como se é uma oração de confissão, de arrependimento, né? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história de Saul, tá? O que é a questão do pecado geracional pode levar a consequência na vida dos nossos filhos. Então, contando um pouquinho lá da história de Saul, Saul ele foi eleito, né, por Deus para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Né? Claro que a condição que ele já entrou já não era porque o povo estava tudo certo, tá, gente? Porque Saul já foi como se fosse uma forma de castigo para o povo, porque o povo ele não queria que Deus continuasse sendo o seu rei. Eles queriam ser iguais aos outros, tá? Eles queriam ser como os outros eram ao redor deles, que tinham reis, tá? Então esse é o perigo da gente querer ser igual a todo mundo, né? E trazer castigos para nossas vidas. Então, Saul já foi isso, já foi um castigo de Deus sobre a vida do povo. Mas entendendo assim, né, que Deus ele entende que ele estava colocando um homem que um rei que era um homem, tá? Nesse texto mesmo falando sobre Saul, fala o texto que Deus não é homem para que se arrependa. Então, se arrepender pertence ao homem, é nosso, e nem filho do homem para que minta, tá? Então, ali está falando assim, que ele conhecia a capacidade e a grande capacidade que o ser humano tem de fazer coisa errada. Tá, gente? Não é novidade para Deus, né? Só que o que ele esperava de Saul é o que ele teve de Davi, né? Que ele errou, mas se arrependeu. Então, o que nos leva à santificação não é a gente não errar, tá? É sim errar ou saber que nossos pais erraram e se arrepender, né? Davi, com Davi aconteceu isso, com Saul não. Saul ele foi exortado por Samuel, né? Por 2 vezes. A primeira vez quando Samuel falou assim, ó, espere que eu vou voltar. Né? E ele com vergonha ou com a pressão do povo, ele resolveu levantar fazer um sacrifício sem esperar Samuel chegar. Tá? Por quê? Porque se sentiu pressionado, porque pensou o que as pessoas iriam pensar dele. E isso já foi a primeira vez que Deus viu que se desagradou de Saul. E quando Samuel confrontou ele, não teve arrependimento, teve uma justificativa. Ah, mas eu pensei que, eu achei que você estava demorando. Não teve esse coração contrito, né? Olha, Samuel, eu errei. Vou lá falar para o povo que eu errei, que eu pequei, né? Pequei contra Deus, não foi contra você nem contra o povo, que foi isso que Davi fez quando viu que pecou. E a história de Saul, ela continua, né? Depois desse momento ali a história de Saul, gente, começa lá em 1 Samuel 13, né? E vai até bastante capítulo, né? Termina com a morte dele lá em 2 Samuel 1:10, tá? E Saul começa a querer agradar a Deus do jeito dele, tá? E isso é religião, a gente agradar a Deus do jeito nosso. O que ele começou a fazer? Eu já sacrifiquei, agora eu vou fazer o jejum. A luta tá difícil, vou falar para os meus homens aqui que ninguém coma até anoitecer, que está lá em 1 Samuel 14:24. E nisso o filho dele não sabia desse voto, tá? Jonatas estava longe, né, pesquisando uma situação de guerra, e ele foi lá, sem saber do voto que ele fez, acho que voltando, ele pega um mel que de uma colmeia tinha caído com a ponta da vara e come. Tá? Então, na tentativa de Saul de agradar a Deus do jeito dele, né? O que Deus quer? Um coração arrependido. Tá? Você pode fazer votos? Pode, claro que pode. Muito melhor você votar quando Deus te pede, tá? Ou fazer aquilo realmente que você possa cumprir, porque o voto é algo muito sério para Deus.
Mas na tentativa de agradar a Deus do jeito dele, ele começou a fazer esses votos, sacrificar. Depois da segunda vez, né, que Samuel teve que ir lá falar com Saul, que de novo Deus falou assim: olha, hoje eu vou rasgar o reino dele, que foi assim, ó, não deu mais, não viu um coração arrependido. Ele foi lá e era para matar todos os amalequitas, né? E ele acabou deixando as ovelhas, os bois, inclusive o rei, dizendo ainda que seria para sacrifício a Deus. Mas não foi isso que Deus pediu. Então, nisso, Samuel fala para ele que o reino dele estaria sendo rasgado. Tá? Mas também que não teve arrependimento, não teve um coração arrependido. E esses votos que ele fez levou ele a condenar o próprio filho, né? Por quê? Porque ele falou, ó, que numa das lutas ele perdeu e ele foi perguntar para Deus, mandou o profeta perguntar, e Deus falou assim, ó, que na verdade jogaram sorte e a sorte caiu sobre eles. E depois jogaram entre os dois e a sorte caiu sobre Jonas. Só que antes disso ele falou, olha, mesmo se for meu filho será morto. Então a condenação, ele condenou o próprio filho dele. Então muitos dos nossos pecados, o pecado dos nossos pais, avós e bisavós, nos condenam. Tá? Se, né, a história de Saul é muito maior do que isso, tá, gente? Muito maior. Né? Tem muitas outras coisas que a gente pode aprender. Mas hoje eu queria falar para vocês a importância que tem quando os pais eles se colocam no lugar de arrependimento, porque ele pode salvar os filhos, tá? Ou pode tirar os filhos da condenação ou colocar os filhos na condenação, né? Um pai e uma mãe que se arrepende dos pecados geracionais pode desligar coisas que estão ligadas sobre a vida dos filhos, tá? E depois lá no capítulo 18 de 1 Samuel 1, Jonas conhece Davi, tá? E Davi ali, que o nome Davi significa amado, significa Jesus, né? Então a amizade, a ligação de alma que Davi e Jonas tiveram, que é isso que acontece quando a gente aceita Jesus, não foi suficiente para salvar Jonas. Jonas morreu, tá? Morreu por quê? Porque o pai dele condenou, inclusive, o próprio reinado dele, o legado de reinado dele. Né? E nas nossas vidas é a mesma coisa. Nossos filhos conhecer Jesus não será suficiente para tirar a condenação que está sobre eles. Por quê? Porque a condenação deles também está ligada a nós, aos nossos avós, nossos pais e bisavós. Nossos avós, pais e nós, tá? De 3 a 4 gerações. Né? Como já falei para vocês em outros vídeos, tá? Que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, isso mostra a história de Saul e Jonatas, né? E também a Davi ali nesse meio, mostra o que nós podemos condenar nossos filhos, como aconteceu com Saul. Tá? Saul, na tentativa de agradar o povo, de manter aquilo que ele era, o orgulho, aquilo que ele construiu para ele mesmo, de não se arrepender dos seus pecados, dos ídolos do coração dele, ele sentenciou Jonatas, tá? E Jonatas conhecia o amado. Tá? Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Né? Não vamos sair desse lugar de condenar os nossos filhos à morte por não se arrepender dos nossos pecados. Então, lá em Números, né, voltando lá assim um pouquinho, agora falando da confissão. Como que a confissão, quais são as bases de uma confissão de arrependimento, né? Lembrando que assim, ó, temos que voltar para os textos, tá? Então, lá em Números 14, 18, a palavra diz o seguinte: o Senhor é longânimo e grande de misericórdia, que perdoa a iniquidade da transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, tá? Então, ele não é inocente o culpado. Então, eu pequei, por influência de iniquidade, eu também terei consequências, mas lembrando que foi por influência de iniquidade, tá? Que veio de herança dos meus pais. Isso aqui eu também teria consequência. Só que eu posso me arrepender por eles e libertar a mim e aqueles que virão após mim, após a minha vida. E ainda tem outras consequências anteriores que em outros vídeos eu vou estar falando para vocês, que é uma outra história, tá? Então nós temos esse poder, né, de trazer bênção até 1000 gerações ou condenação sobre nós e sobre aqueles que ainda irão continuar repetindo as nossas iniquidades até a morte, tá? E lá em Levítico 26:40, aí começa a chave,
tá? Mas se confessares as suas iniquidades, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Tá? Então, quando Deus é contrário a nós, à medida que a gente é contrário a ele vai ser contrário a nós. Não tem favor, não tem graça, tá, gente? Graça é favor, tá? E daí ele vai nos colocar na terra dos nossos inimigos. Para que ainda isso é uma forma de amor. Por quê? Porque vai ter lugar, vai ser o lugar que a gente pode lutar contra os nossos inimigos e voltarmos para o lugar de graça e de favor diante de Deus, que é o arrependimento e confissão. E ainda lá em João 20, 23, fala assim, ó, se de alguns perdoados os pecados, lhes serão perdoados, e os pecados que você não perdoar, não serão perdoados em você. E ainda Deus fala assim, ó, a palavra diz assim, ó, então os pecados do teu irmão que você vê nele, que provavelmente também são os seus, se você perdoar o dele, vai ser perdoado os seus. Se você não perdoar o dele, não vai ser perdoado os seus, né? E o último versículo que eu queria falar para vocês, que é assim, que tudo que a gente liga aqui na terra está ligado no céu. Então, lá em Mateus 16, 17, está falando assim, ó, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado dos céus. Então, na descrição desse vídeo, eu vou colocar uma oração para vocês fazerem à medida que vocês vão se arrependendo dos pecados dos seus pais. Mas quais são os pecados do meu pai e da minha mãe, né? Às vezes é idolatria, né? E com tudo que a idolatria carrega, né? Com todos os rituais que a gente faz na idolatria. E também pode ser adultério, com tudo que o adultério carrega, toda mentira, tudo que o adultério carrega. Também pode ser roubo, tudo que foi roubado. Então, todos esses pecados que a gente sabe que eles cometeram tem que ser esmiuçado. E o Espírito Santo vai trazendo isso para a gente poder ver que eles cometeram, mas também que nós cometemos. E que a gente sofre com esses pecados ao decorrer da vida por causa das repetições, porque alguém cometeu antes de nós. Tá? Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar para vocês essa oração, né? Que ela contempla tudo isso que precisa ter numa oração de confissão, que é a questão de você entender que o que você comete não é só por tua causa, você comete porque alguém cometeu antes de você. Tá? E também que você vai precisar perdoar, à medida que você está recebendo perdão, que você vai precisar perdoar aqueles que também te feriram com aquele pecado. Tá? Então você vai perdoar e você vai receber o perdão. Mas que você vai ter que desligar, né? Desligar todas as alianças que você tem com as pessoas que te mantinham ligadas a elas por causa das iniquidades. Então, nessa oração que eu vou colocar ali na descrição desse vídeo, é para você poder entender que todo arrependimento, ele carrega todos esses itens que eu estou falando aqui para vocês, tá? Ele tem que ter. Por quê? Porque você tem que entender, tem que estar no teu coração e tem que sair pela tua boca, que o pecado que você comete hoje, ele está ligado a teus pais, avós e bisavós. Tá? E que você feriu também. Você não só foi ferido pelos pecados dele, você cometeram contra você, mas também que você fez. Tá? E que você vai ter que desligar. E ainda lembrando assim, que o que atrai os demônios, né, na vida de um crente, que crente também, né, ele acaba tendo ao derredor demônios, né, ao redor os anjos, porque eles estão próximos justamente porque eles são os acusadores, eles têm como nos acusar, porque nós temos brechas, pecados que mantêm eles ali nos acusando. Então é nesse lugar que a gente tem que sair, nesse lugar de onde os demônios podem nos acusar dos pecados feitos pelos nossos pais, avós, eles bisavós. E voltando à história de Saul, gente, nós podemos condenar nossos filhos à morte, né? Como foi o caso de Saul e Jonatas, né? Eu ficava muito tempo com essa pergunta, por que que Jonatas morreu? Até que Deus me trouxe, porque Saul condenou ele. Nós temos que sair desse lugar onde nós condenamos os nossos filhos à morte por causa das nossas iniquidades, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um abraço a todos, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí nos comentários que estarei respondendo vocês à medida do possível, tá bom? Um abraço a todos.